Olá, seja bem-vindo. Vou te fazer um convite. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo e empreendedorismo como uma forma, como um caminho de ter uma vida melhor. Eu sou Aparecida Oliveira, sou formada em administração e economia e sou mestre em administração. Nós estamos falando de empreendedorismo numa época e num tempo em que nós temos hoje mudanças como palavra de ordem e de inovação. Nós estamos falando de empreendedorismo num mercado globalizado, com uma revolução tecnológica, com uma participação cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, com um processo de terceirização que faz com que esse processo de empreendedorismo ele seja também cada vez mais rápido. E estamos falando de empreendedorismo no momento, numa época em que o espírito empreendedor é muito valorizado. Este cenário, gente, ele é oportuno para que a sociedade se reinvente e, nesse cenário, o empreendedor haja efetivamente como um agente do processo de mudança. O mundo é o mesmo? Não. O mundo, ele evolui e o mundo mudou. Mudou por quê? Porque hoje nós temos empresas como a Uber, que é a maior empresa de táxi do mundo, mas não tem um único táxi como sua propriedade. Nós estamos falando de empresas como Facebook, que é a empresa que mais produz conteúdo, mas não produz conteúdo próprio. Nós estamos falando de empresas como a Alibaba, que é o maior varejista do mundo, e também não tem estoque seu. Ele trabalha com estoque de terceiros. E, por fim, nós estamos falando de empresa como a Airbnb, que é a maior empresa de reservas de hospedagem no mundo e não é proprietária de nenhum imóvel. O Brasil também mudou. O Brasil também acompanhou essa evolução. Se nós pensarmos, em 2015, nós tínhamos 52 milhões de brasileiros com idade entre 18 e 64 anos envolvidos no processo, ou de criar, ou de manter um negócio, um estabelecimento em estágio inicial ou empresas que já tinham sido criadas. E um outro aspecto que é muito importante é que os brasileiros hoje, eles estão valorizando cada vez mais esse espírito empreendedor. O brasileiro hoje faz questão de ter no seu relacionamento pessoas que são empreendedoras. Eles gostam de dizer, eu conheço um grande empreendedor, eu conheço alguém que está empreendendo. Então, empreendedor passou a ser um valor, passou a ser valorizado pelas pessoas do nosso país, e isso é muito importante. Isso faz com que, cada vez mais, empreendedores valorizem a atividade de empreender. E aí a gente, também no GEM, a gente faz uma pesquisa e ela apresenta o seguinte resultado: 70% a 80% da população gostaria de ter uma nova carreira e gostaria de ter o seu empreendimento próprio ou empreender por conta própria. Isso é muito positivo. Estamos falando o tempo todo de empreender, de empreendedor, mas afinal, o que é empreendedorismo? O próprio GEM, em 2010, trouxe a seguinte definição para empreendedorismo. Empreendedorismo é qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou um novo empreendimento, como, por exemplo, a atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento existente por um indivíduo ou por grupo de indivíduos ou por grupo de empresas. Empreendedorismo também é a habilidade de se conceber e estabelecer alguma coisa partindo de pouco ou quase nada. Barreto diz o seguinte: esse muito pouco e quase nada é hoje pouco capital disponível, precário nível educacional,
tecnologia insuficiente para empreender, a dificuldade de acesso ao crédito, e essa dificuldade para as mulheres ela é hoje mais difícil ainda. E quando a gente está falando de pouco ou quase nada, é que a gente tem pouco estímulo e incompreensão das vantagens de se empreender, de se envolver em alguma coisa, em algum processo político, econômico e social. Apesar disso tudo, apesar dessas todas as dificuldades, a partir desse processo de partir do pouco, o empreendedorismo ainda tem um papel extremamente importante no nosso país, no sentido de gerar renda, gerar trabalho e gerar uma melhor distribuição dessa renda. E o empreendedorismo tem um outro aspecto. Ele resgata a estima do indivíduo no momento em que ele sabe que ele é capaz de criar alguma coisa para si e por si. Nós estamos falando de empreendedorismo e aí vem uma outra pergunta. E o que é empreender? Segundo Dolabella, empreender é um ato de paixão. E empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade. Vamos pensar em um empreendedor que tornou os seus sonhos realidade? Steve Jobs, ele sonhava, ele imaginava e ele trabalhava para que esse sonho viesse a ser realidade. Quando nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando em sonho, e o sonho e a paixão são aspectos extremamente relevantes para o empreendedor que se pretende um empreendedor de sucesso. Ter o próprio negócio continua figurando entre os principais sonhos do brasileiro. O brasileiro quer ter carro, o brasileiro quer ter carro próprio, mas em uma pesquisa em 2015, o resultado foi 34% da nossa população gostaria de ter o seu próprio negócio. Isso é muito significativo num processo de desenvolvimento, num processo que o país passa. Quer dizer, o empreendedorismo encarado como uma forma de obter sucesso para si e para a sua família. A Bel Percy, acompanhando esse raciocínio, ela diz o seguinte: empreender é para os fortes, empreender é para quem tem muito estômago, que consegue lidar com essa montanha russa de negócios. Porque você cai, você levanta, você cai, você levanta, você erra, você acerta e busca alternativas o tempo todo. Ela diz o seguinte: empreender é para quem aguenta viver em um meio de incertezas e tem muita resiliência para tombo. E resiliência e criatividade, nós percebemos que são características extremamente presentes no empreendedor brasileiro. Ainda falando de sonho e ainda falando de paixão, Sampaio diz o seguinte: quem não sonha não empreende. Porque é a partir do sonho que você se vê, visualiza o seu futuro com sucesso. Então, é preciso sonhar para empreender. E acho que essa coisa é muito importante. Quem não sonha, não empreende. Por quê? Porque ele está no mesmo lugar, ele está feliz com o que tem. O empreendedor não é uma pessoa inquieta. E se um sonho se realiza, pode ter certeza que um novo sonho vai aparecer. E é preciso ser movido por potencial realizador, trazer inovação e criar mais riqueza na sociedade em que você se insere. Não basta abrir uma empresa, não basta ter lucro, é preciso acreditar e é preciso realizar sonhos, o seu e o dos clientes, a partir do momento em que você atende a necessidades específicas e faz com que o seu negócio cada vez cresça mais. Nós temos que pensar o seguinte: quais são as atitudes, quais são os comportamentos que fazem com que o empreendedor tenha, então, cada vez mais sucesso? Vamos considerar alguns que são trazidos para nós. Primeiro, a busca da informação. O empreendedor, ele busca informações e ele não pede alguém para buscar, é ele que busca, é ele que pesquisa. Uma segunda qualidade, uma segunda atitude extremamente importante
É que ele busca oportunidades e ele tem iniciativa, ele vê oportunidade e atua sobre ela. A terceira é que o empreendedor, ele busca qualidade naquilo que faz e ser eficiente no seu trabalho. E aí tem algumas outras qualidades que aí, nesse momento em que a gente está fazendo esse trabalho, acontecem as Olimpíadas e eu acho que um exemplo do que eu vou falar agora pode ser o ginasta, o Diogo Hipólito, que foi um medalhista e que ele estabeleceu metas. Ele foi comprometido com o seu trabalho, com os seus resultados. Ele teve persistência, porque ele caiu uma segunda vez, mas na terceira ele realizou seu sonho. E as pessoas empreendedoras, elas têm uma outra qualidade que é importante. Elas têm autoconfiança e são independentes. Para completar essas atitudes empreendedoras, o empreendedor, ele corre risco, mas ele corre riscos calculados. Ele planeja o seu trabalho, ele monitora o resultado que a empresa, que o seu empreendimento vem conseguindo. E ele tem uma outra coisa que faz uma grande diferença. Ele usa a sua rede de contato. Ele tem uma capacidade enorme de persuasão. E o que é usar a rede de contatos? É utilizar aquelas pessoas do seu convívio para te ajudar a chegar onde você quer chegar. Não é conhecer muitas pessoas, mas conhecer as pessoas certas. Nessa altura você vai estar se perguntando, eu tenho todas essas habilidades? Eu tenho alguma dessas habilidades? Eu tenho algum desse comportamento? Com certeza alguns têm, e aí você vai falar, mas eu vou nascer com isso? Não. Os comportamentos, esse espírito empreendedor, ele não é um dom que você nasce com ele, mas são características que você pode aprender, que você pode desenvolver. Mesmo que você não tenha todas essas atitudes que foram citadas, com certeza alguma você tem, parta dela. E a partir daí vai buscando mais conhecimento, mais habilidade, os seus sonhos, parta daquilo que você sonha, daquilo que você deseja, que com certeza nós vamos chegar a algum lugar. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque nós temos hoje muita limitação a essa prática empreendedora. Nós temos um processo de educação e treinamento que são insuficientes ainda no país. Nós temos falta de apoio financeiro por parte das nossas instituições e a gente tem políticas governamentais que, nesse momento, ainda são inadequadas. Mas isso não é motivo para que a gente não empreenda, porque, como eu disse para vocês mais atrás, criatividade e resiliência são citadas como características que são importantes e que favorecem o brasileiro nessa atividade empreendedora. Mesmo nesse momento de incerteza, mesmo com todas as dificuldades. E aí, para encerrar, eu vou dizer para você o seguinte, tudo aquilo que você adia, que você posterga, corre o risco de jamais ser realizado. Não espere o momento certo, a perfeição. Comece, sonhe, pensa, corrija, porque você vai conseguir empreender, realizar seu sonho. Muito obrigada e até uma próxima.